Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Krav Maga e Sobrevivência Geek. Eu sou o Thiago Pedro. Eu sou o Caio Mahama. E hoje nós vamos falar sobre o Krav Maga nos cinemas. Esse que foi um dos temas mais pedidos por vocês, ouvintes do nosso canal. De todos os pedidos que vieram, acho que o mais comum foi para falar sobre o Krav Maga e sobre defesa pessoal nos filmes. Então, bota o fone de ouvido que a gente vai começar. Pleased to bring you our feature presentation. Nunca Mais, filme de 2002, baseado no livro de 98 Black and Blue, da escritora Anna Kindlen. É um dos primeiros filmes que a gente vai citar no nosso podcast. E por que a gente vai estar em primeiro lugar? Não pelo seu sucesso de crítica ou de público, ou por ser um filme absolutamente maravilhoso. Nós vamos citar esse filme porque ele, de todos os filmes que a gente vai falar, esse é um filme que destaca o uso do Krav Maga para a defesa pessoal. Jennifer Lopez, que é a atriz principal do filme, ela interpreta a Slim, que busca no treino do Krav Maga uma solução para se proteger e se defender das agressões do marido. Uma das coisas muito legais desse filme é que a Jennifer Lopez, para interpretar a Slim, ela treinou Krav Maga não só no filme, mas também fora do filme. Ela, inclusive, tem diversas entrevistas em que ela fala que qualquer mulher vai ser capaz de se defender de uma situação real de violência, porque não é uma coreografia, não é um movimento muito difícil de ser realizado. Inclusive, tem algumas cenas muito boas de treino de Krav Maga mesmo, e as cenas de luta, inclusive a cena final de luta do filme, é muito legal. Você vê que ela usa realmente as técnicas que ela aprendeu na aula. Uma coisa legal de ver desse filme é que nas entrevistas que a Jennifer Lopez deu depois para promover o filme e o trabalho dela, ela deixou bem claro aí que ela confia muito naquilo que ela aprendeu, se ela precisasse usar aquilo de uma forma real um dia na vida. O primeiro filme que me veio à cabeça pra gente falar nesse episódio foi, sem dúvida, o Busca Implacável, com Liam Neeson. É um filme lançado em 2008, acho que todo mundo já deve ter assistido, porque fez bastante sucesso aqui no Brasil. Pra quem não assistiu, o Liam Neeson, ele faz um ex-agente do governo, e aí a filha dele vai para Paris, e quando ela está em Paris, ela é sequestrada. E você já deve imaginar para onde isso vai, né? O Liam Neeson voa dos Estados Unidos para França, desce em Paris, e o filme todo se passa com ele procurando as informações para conseguir resgatar a filha dele. Vocês que não assistiram já devem imaginar como essa história termina, mas mesmo assim eu não vou dar esse spoiler. Assistam que vale muito a pena, tá? Now, the next part is very important. Don't think about it. Brian, everyone at this table knows what that means. E por que esse filme foi o primeiro na minha lista pra gente falar aqui? Porque ele tem muita cena de Krav Maga. É impressionante, eu não tenho informação se o Liam Neeson ele de fato treinou Krav Maga, quanto tempo ele treinou pra fazer o filme, mas assim, tem muita cena. Desde o começo até o desfecho do filme, você vai acompanhar cenas de Krav Maga basicamente em todas as sequências de ação. Isso é muito legal. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Inclusive, logo no comecinho do filme, tem uma cena de desarme de faca, que é muito realista. A técnica que ele usa é bem bacana de ver. Mas, além disso, uma coisa que me chamou a atenção é que você não tem só as cenas mais comuns que você acha que Krav Maga. Vai ser arma de fogo e desarme de faca, como eu falei. Não, você tem várias cenas de golpes, de técnicas desde a faixa branca. Então, às vezes, o cara fez uma aula experimental na nossa academia e vai assistir esse filme e vai falar, putz, eu treinei isso hoje, cara. Então, isso é bem legal, dá pra você perceber muito todas essas técnicas que ele usa durante o filme. Realmente, o filme Busca Implacável foi um grande sucesso aí nos cinemas e um dos que marcaram a carreira do Liam Neeson.
Aliás, não sei se vocês sabem, o Liam Neeson não usou nenhum dublê nos filmes Busca Implacável 1, 2 e 3, e o treinamento dos golpes e de armas ele fez com um cara chamado Mick Gold, que é um ex-combatente do SAS, do exército inglês. E além da parte técnica do Krav Maga, né? O pessoal gosta de falar a parte prática mesmo, de técnicas, defesas, golpes, enfim. Você tem também muito aquela parte teórica da filosofia de uso, do manter-se atento, né? A gente falou no episódio anterior sobre consciência situacional. E esse é um filme que ele mostra bastante isso. Ele usa e abusa das noções de consciência situacional dele. Então, daí vem até aquela frase emblemática desse filme, né, do primeiro filme, que ele tá falando com o sequestrador e aí fala que durante o trabalho dele ele adquiriu habilidades muito específicas. Então, é basicamente isso, né? É toda essa parte teórica do Krav Maga. I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. Pois é, Caio. E apesar desses 2 filmes que a gente citou no nosso podcast de hoje serem excelentes filmes, a gente deve lembrar que eles são filmes. Ou seja, nem tudo que está representado ali condiz com a realidade. Por mais que os atores, os diretores, os roteiristas tenham se baseado, treinado, trabalhado de todas as formas possíveis em cima de uma realidade, ainda assim é uma história de ficção. E como consequência, muitas coisas ali representadas podem não funcionar exatamente daquela forma em uma situação real. Algumas defesas, alguns movimentos, né, de defesas ou de ataques podem variar, de repente, em relação ao tamanho do agressor ou da vítima, à força aplicada, ao próprio ambiente que circula, né, ao redor dessas pessoas, né, um buraco, um chão instável, a roupa que a pessoa usa, enfim. Apesar de tudo ali estar dentro do que a gente espera ser lógico, do que a gente espera que aconteça dentro de uma realidade, ainda assim é uma história e é uma ilusão. Muitas coisas ali representadas, muitas coisas ali filmadas, nem sempre vão acontecer daquela forma, caso sejam, de alguma forma, usadas em uma situação real. Sempre que a gente tem um filme com cenas de Krav Maga, que é divulgado que o ator treinou Krav Maga, a atriz treinou Krav Maga pra fazer o personagem, ou que os nossos alunos vêm mostrar pra gente as cenas, eu acho que é legal falar também que existe o Krav Maga do cinema e o Krav Maga da vida real. As cenas de Krav Maga das produções de Hollywood, elas têm que ter um certo ar de teatralidade. Até porque tem que cativar o público. Imagina se o grande confronto entre o protagonista e o vilão, o protagonista joga alguma coisa no rosto do vilão, chuta o meio das pernas dele, o cara cai e pronto. Em 2 segundos, acabou o ápice do filme. Ele tem que fazer aquelas cenas bem rebuscadas de combate e tal, mas a filosofia é um pouco diferente, né? Ele vai resolver o mais rápido possível a situação. Afinal de contas, o Krav Maga é simples, rápido e objetivo, né? Bom, fato é que dentro dessa nossa realidade, onde os personagens, os cenários, as histórias e os filmes estão cada vez mais bem trabalhados, cada vez mais detalhados, tentando trazer o público para uma realidade cada vez mais próxima, o Krav Maga virou uma referência, né? Inspirando os roteiristas, os produtores de games, os atores, os diretores e as equipes de filmagem, justamente por ser uma técnica que não só se aproxima muito, né, da realidade, ela é feita baseada na realidade, mas que também não exige muito tempo de treinamento para os atores, muita preparação, muitas coreografias, muitos movimentos rebuscados, né, por parte da equipe dos atores. E dentro, né, dessa cultura, existem mais inúmeros filmes e séries que a gente pode citar sobre o Krav Maga. O filme A Grande Mentira, por exemplo, o filme Hitman, Agente 47, o filme Franco Atirador, o filme O Protetor, né? São alguns filmes onde a gente consegue encontrar o Krav Maga. Algumas séries que passam aí na TV, Netflix, Amazon e outros streamings, também. Falda, Hana, o game Splinter Cell Conviction é outro excelente exemplo da onde tem o Krav Maga no mundo dos games. O Star Wars Galaxies também,
né, que foi um jogo aí descontinuado aí do Star Wars, e muitos outros personagens da ficção que vão aparecer citando o Krav Maga. Por exemplo, o Dick Grayson, que é o Robin, e o Nightwing, que é um herói da DC. O próprio Demolidor, né, do Matthew Murdock, da Marvel. O Nick Fury, também da Marvel. Assim como o Morpheus, o Neo e a Trinity, do Matrix. O Riddick, do filme As Crônicas de Riddick, o John Wick, da franquia John Wick, interpretada pelo Keanu Reeves, e outras N referências que o Krav Maga tem dentro dessa cultura, né, de filme. Por exemplo, já foi citado no seriado Archer, já foi citado no Third Rock, no The Office, nos próprios Simpsons, né, tem um episódio dos Simpsons onde eles vão pra Israel e até aparece ali uma menininha que pratica Krav Maga e etc. Tem no Big Bang Theory, no How I Met Your Mother, no 24 Horas, no Jessica Jones, na animação Meu Malvado Favorito, enfim. Tem aí uma grande gama de locais onde aparece o Krav Maga. E a gente, obviamente, vai citar e vai falar e vai se aprofundar em cada uma dessas. Alguns episódios a gente vai falar sobre Krav Maga, outros episódios a gente vai falar sobre cultura pop, outros episódios a gente vai falar sobre a cultura de sobrevivência, o sobrevivencialismo, e a gente vai trabalhar aí durante muitos meses aí, muito tempo com vocês. A gente pede desculpas pelo pequeno atraso nesse mês aí do nosso podcast, foi um mês bastante complicado por aqui pra gente conseguir produzir tudo pra vocês, mas continuem ligados, continuem atentos, continuem mandando pra gente aí sugestões de temas, de histórias e etc. E se você, nosso ouvinte, já usou o Krav Maga na vida real, ou já precisou usar, ou tem alguma história pra compartilhar com a gente, também entre em contato. A gente quer ouvir você, quer ouvir sua história, quer colocar você aqui com a gente, contando aí o que aconteceu, como foi, se foi legal ou não, tá? A gente tá buscando aí pessoas que possam compartilhar com a gente aí as suas experiências. Então, fiquem ligados, bote o fone de ouvido e a gente se vê no próximo episódio de Krav Maga e Sobrevivência Geek, o seu podcast mensal de cultura e sobrevivencialismo.